Quanto mais o tempo passa, mais fica claro o envolvimento do governo Lula com o Vorcaro e o Banco Master. Lula era conselheiro do Vorcaro. A PF já tem provas disso, já tem mensagens que provam isso. Hoje a informação acaba de sair de que o ex-presidente do BRB está fechando a delação premiada dele, que ele está disposto a entregar, inclusive ministro, como o Moraes pode ser um dos delatados, e nós finalmente tenhamos conhecimento de quais eram as relações do ministro Moraes com o caso Master, com o Vorcaro e os demais envolvidos nesse escândalo todo. Governo Trump impõe novas sanções contra políticos e militares cubanos. É isso mesmo. O governo dos Estados Unidos impôs sanções a 9 autoridades cubanas, incluindo a ministra das Comunicações e vários líderes militares, além da Diretoria de Inteligência de Cuba, informou o Departamento do Tesouro nesta segunda-feira. As medidas fazem parte de um esforço mais amplo do governo Trump para aumentar a pressão sobre Cuba, incluindo tentativas de conter o fluxo de petróleo vindo da Venezuela e do México para a ilha. O governo americano descreveu a gestão cubana como corrupta e incompetente e defendeu uma mudança de regime no país. Lula aconselhou Vorcaro a não vender Banco Master ao BTG, diz site. É isso mesmo. A possível atuação de Lula ganhou destaque após informações de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria aconselhado o empresário Daniel Vorcaro a não vender o Banco Master ao BTG Pactual. O caso foi divulgado pelo portal Poder 360 e o UOL repercutiu no mercado financeiro e nos bastidores políticos. Segundo a publicação, a conversa teria ocorrido em meio às negociações envolvendo o futuro do Banco Master. A conversa contou com a participação de 3 ministros de Estado e de outros executivos do banco. Detalhes do encontro constam em um documento que foi apreendido pela Polícia Federal durante as investigações da Operação Compliance Zero, que apura fraudes na instituição. O caso Master vai ficando cada vez mais complicado para o Vorcaro. O site Metrópolis trouxe hoje a informação, acaba de sair, de que o Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB, está fechando a delação premiada dele, está assinando o termo de confidencialidade, que é o primeiro passo da delação premiada. A do Vorcaro vai ficando para trás, porque ele não quer entregar ninguém, e a do Paulo Henrique Costa começa a avançar, porque ele está disposto a entregar, inclusive, ministro, e eu vou te explicar como isso pode chegar no Moraes, especificamente, como o Moraes pode ser um dos delatados pelo Paulo Henrique Costa. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no nosso canal e deixem o seu like, deixem o seu joinha. Bom, o ex-presidente do BRB, como eu mencionei, deve assinar ainda essa semana com a Polícia Federal a delação dele, ou o termo de confidencialidade, que é o primeiro passo para a delação. Ele já tinha sido transferido da Papuda para a Superintendência da Polícia Federal, que é sempre um gesto para o início de uma delação, e agora pretende assinar esse termo. Depois que ele assinar, ele vai começar a falar. E é nessa fase que o Vorcaro parou, travou, recuou, não quis entregar ministro, não quis, foi contraditório em relação àquilo que estava dizendo a respeito de muitas autoridades, e o Paulo Henrique Costa pode passar na frente. Em delação, meus caros, a regra é clara. Quem chega antes ganha mais benefícios. Quem chega depois pega as sobras. E pode acontecer exatamente agora do Paulo Henrique Costa passar na frente. Veja, o ponto central dessa história, e por isso que eu mencionei o Moraes, eu mencionei a possibilidade dele entregar ministros, é que esse Paulo Henrique, ele foi o responsável pela operação
dos imóveis. Ele chegou a receber 146 milhões de propina para favorecer interesses do Banco Master e do Vorcaro, mas sempre mexendo com imóveis. Os negócios dele giravam em torno de imóveis. E o ponto é que a Polícia Federal, ou uma das linhas investigativas da Polícia Federal, é de que o Moraes poderia ter recebido valores do Master por imóveis, por patrimônios imobiliários e não por dinheiro, que aquele dinheiro da esposa dele não seria o total recebido, que teria imóveis recebidos também. Isso se justificaria ou se explicaria de alguma maneira no fato do patrimônio da família Moraes ter triplicado em bens imóveis justamente nos últimos 5 anos. Foram mais de 23,4 milhões em imóveis nos últimos 5 anos. A gente sabe que isso é bem difícil de acontecer. Portanto, meus caros, pode ser que seja pelo Vorcaro recuar e não falar de ministro, seja pela ligação que o Paulo Henrique Costa tem com essa área de imóveis, e isso coincidir com uma linha de investigação da Polícia Federal a respeito, pelo menos, do ministro Moraes. Pode ser que o Vorcaro fique para trás, que o Paulo Henrique Costa passe na frente e que uma das estrelas ou cerejas do bolo do ex-presidente do BRB, que vai assinar agora esse termo de confidencialidade, seja falar das relações do Master e do Vorcaro com o ministro Moraes. É óbvio que a gente sabe que vai ter muita gente interessada em melar essa delação. A PGR do Gonê é uma delas. Os ministros do STF também são interessados em melar. Eles vão jogar muitos factoides para nos distrair a atenção, mas a Polícia Federal está empenhada em fazer com que as pessoas que sabem de coisas dos ministros do STF dentro dos presos do caso Master, essas pessoas falem, essas pessoas tenham voz. Vamos aguardar, porque pode ser que, se essa delação do Paulo Henrique Costa siga adiante, o Vorcaro seja passado de lado, fique de lado e nós finalmente tenhamos conhecimento de quais eram as relações, pelo menos do ministro Moraes, e sabe-se lá de quantos outros, com o caso Master, com o Vorcaro e os demais envolvidos nesse escândalo todo. Estamos atentos, estamos acompanhando. Deixe o seu comentário e fique acompanhando aqui o canal, que a gente vai trazer mais informações a respeito dessa próxima delação do caso Master. Quanto mais o tempo passa, mais fica claro o envolvimento do governo Lula com o Vorcaro e o Banco Master. No último vídeo, eu mostrei para vocês que o Lula era conselheiro do Vorcaro. A PF já tem provas disso, já tem mensagens que provam isso. Que Lula recebeu o Vorcaro fora da agenda e o aconselhou a não vender o Banco Master ao BTG. Isso daqui eu mostrei bem detalhadamente no último vídeo. E essa reunião aconteceu em final de 2024. E durante todo 2024, o Banco Central já estava investigando o Banco Master. Então, Lula, que é o presidente do Brasil, já sabia das suspeitas sobre o Banco Master, que inclusive foi pauta da conversa entre Vorcaro e o Lula. E ainda assim, sabendo de todo o esquema do Vorcaro e do Banco Master, Lula aconselhou o Vorcaro a continuar com o Banco Master e suas operações fraudulentas e a não vender o banco. Mas o que eu quero mostrar para vocês é mais essa bomba. Então Lula, além de conselheiro do Vorcaro, é praticamente sócio majoritário do Vorcaro. A empresa de Vorcaro tem 303 milhões em contratos com o governo Lula. É exatamente isso, gente. Em 2025, depois daquela reunião que Vorcaro teve com o Lula, que Lula orientou Vorcaro a não vender o Banco Master, Vorcaro fechou 3 contratos, pelo menos com o governo federal, totalizando 303 milhões de reais para fornecimento de insulina para o SUS por um período de 10 anos. O banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, fechou pelo menos 303 milhões em contratos com o Ministério da Saúde do atual governo Lula para fornecimento de insulina. Em 26 de abril de 2024,
Lula participou da inauguração da fábrica de insulina do Vorcaro em Minas Gerais. Olha só aqui, em 30 de junho de 2025. Aqui já tinha até investigação da Polícia Federal em andamento contra o Vorcaro. Vocês acham que o Lula, presidente do Brasil, chefe da Polícia Federal, que já havia recebido o Vorcaro um ano antes, que já tinha ido em uma das empresas do Vorcaro um ano antes, vocês acham que Lula não sabia que Vorcaro estava sendo investigado? É óbvio que sabia. Em 30 de junho de 2025, a Bion, empresa do Vorcaro, anunciou o contrato de 142 milhões para o fornecimento de insulina. Em 3 de novembro de 2025, e todo mundo sabe que aqui já estava no auge da investigação da PF contra o Vorcaro, a empresa comunicou a assinatura de novo contrato de 131 milhões para a entrega de insulina. A entrega das doses está dividida em 4 lotes, com prazo máximo previsto para 15 de abril de 2026. Quanta ingenuidade! Imaginar que o negócio com Vorcaro daria certo, né? Não é à toa que o Brasil vive essa situação. Falta de insulina no Brasil preocupa entidades médicas. Falta de insulina no SUS em todo o Brasil. Por que será? Agora o que eu quero com esse vídeo é mostrar para o Brasil a proximidade do Lula com o Vorcaro, com o Banco Master, inclusive com suas empresas. E o que mais deve ser levado em consideração é que o Lula não é qualquer pessoa. O Lula é o presidente do Brasil, que tem o controle do Banco Central, que está investigando há bastante tempo o Banco Master, e tem o controle e a chefia da Polícia Federal, que está investigando há bastante tempo o Vorcaro. Então, todas as vezes que o Lula foi na empresa do Vorcaro, recebeu o Vorcaro, aconselhou o Vorcaro, fez negócio com o Vorcaro, Lula já sabia das investigações, tanto do Banco Central quanto da PF, que pesavam contra Vorcaro e o Banco Master. Lula, sim, teve contato e aconselhou o indivíduo investigado pela Polícia Federal por fraudes gravíssimas. Lula, sim, utilizou do seu poder para fazer negócio milionário com o indivíduo que estava sendo investigado por crimes gravíssimos pela Polícia Federal. Então não adianta agora a esquerda querer empurrar Vorcaro e o Banco Master, não, tá? Tá aí, ó, tem prova. E é muito pior do que imaginamos. Lula sempre soube quem é Vorcaro, quem é Banco Master, e se relacionou com ele e fez negócio milionário com esse indivíduo, sabendo quem realmente era. E tem mais coisa para vir ainda, viu? Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado, e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Enquanto o Brasil está vidrado histericamente num escândalo imaginário, onde os filhos do Bolsonaro arrecadaram fundos para a produção de um filme contando a história do pai deles, porque esse agora é o verdadeiro escândalo do Brasil, de repente. Ninguém fala do filho do outro cidadão. O filho que roubou dos velhinhos. O filho que recebia a mesada do careca do INSS. É dele mesmo. Vamos para o próximo capítulo do roubo dos aposentados. E aqui do meu lado nós temos o maior e mais eficiente empresário que o Brasil já viu. Não é o velho da Havan, não é o Ike Batista, não. O mais eficiente, visionário empresário que o Brasil já viu, um cara que conseguiu, mesmo sendo semi-analfabeto, sair do zoológico e virar um multimilionário, é o Lulinha, o filho do Lula. E por que ele vai voltar agora às manchetes do jornal? Como vocês sabem, existe um esquema. Vou te lembrar rapidamente, me dá 30 segundos. O esquema era, o Lulinha facilitava a entrada dos corruptos no governo do Lula, usando o nome dele e a proximidade que ele tinha com o presidente Lula e com os ministros, e abria as portas para que ladrões pudessem entrar e roubar os velhinhos do INSS. Em troca, ele recebeu uma bolada de 25 milhões de reais e mesadas de 300 mil. Só que essa mesada de 300 mil que ele recebia do careca do INSS não eram passadas diretamente para ele. A mesada ia para Roberta Luxinger, aquela socialite, a amiga do Lulinha, e essa Roberta Luxinger repassava para o Lulinha os valores ou em viagens pela Europa, como por exemplo ir para a Noruega para assistir a aurora boreal. E por que isso é importante agora? Está decidida o depoimento
da amiga dele. Fraudes do INSS-PF marca depoimento de amiga do Lulinha. Essa menina, essa mulher, ela disse, se vocês me protegerem, eu vou derrubar a República, hein? Eu vou contar tudo. Se vocês não cuidarem de mim, eu vou falar tudo. Para a gente mais a apuração, porque a PF já marcou o depoimento da amiga do Lulinha. A gente está falando da Roberta Luxinger. É ela? Tainá, é ela mesma. Boa tarde para você, para o Uribe e para a Clarice, quem está acompanhando a gente nessa nova semana. Um depoimento muito aguardado, inclusive, pelos integrantes dessa investigação e que agora já tem data e horário marcado. Vai ser na quarta-feira, daqui a 2 dias, por videoconferência, ela em São Paulo e a equipe de investigação aqui na sede da Polícia Federal em Brasília. E a Roberta Luxinger, ela é apontada dentro desse inquérito da Polícia Federal que apura fraudes bilionárias nos contra-cheques de aposentados e pensionistas, como alguém que seria a ligação entre o Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS, e o Fábio Luiz Lula da Silva, que é o Lulinha, filho mais velho do presidente Lula. Segundo a investigação suspeita, ela faria uma intermediação de pagamentos de mesadas do careca do INSS para o Lulinha por mês de R$300 mil, por meio de uma empresa dela, segundo os levantamentos. Houve até, inclusive, uma fase dessa operação sem desconto em que ela foi alvo de busca e apreensão e logo depois de ser alvo de busca e apreensão, a PF encontrou mensagens dela com o careca do INSS, que na época estava solto, hoje está preso aqui em Brasília, ela dizendo... apreenderam os documentos, apreenderam envelopes do nosso amigo, estou preocupada. E o careca do INSS responde como, putz, vixe, em tom de preocupação, e diz que também que ele era o filho do rapaz. Está tudo isso dentro dessa investigação e a PF quer saber se de fato, nesse depoimento, para ela responder se ela fez esses pagamentos do careca do INSS para o Lulinha e como que ela fez, desde quando ela fez esse pagamento. A defesa dela, inclusive, já disse em ocasiões anteriores que ela está à disposição para esclarecer, negou qualquer participação. Da mesma forma também o advogado do Lulinha diz que ele não tem nenhuma participação em nenhuma fraude. Mas fugiu para a Espanha, né? E ele ainda não foi intimado para prestar depoimento, filho do presidente. E outro ponto importante é o momento desse depoimento, desse interrogatório da Roberta Luxinger. Ela vem justamente quando há essa mudança de inquérito de coordenação dentro da Polícia Federal. Agora o caso está na coordenação de inquéritos de tribunais superiores, que é a coordenação responsável por algumas investigações de pessoas com foro privilegiado. O que é curioso, porque o Lulinha não tem foro privilegiado, nem o careca do INSS, nem a Roberta Luxinger. Até o caso Master, inclusive, também está nessa coordenação, porque eles têm outros equipamentos para tratar os inquéritos. Isso aí foi a blindagem que o governo Lula fez usando o Andrei Rodrigues para trocar o delegado da Polícia Federal encarregado da investigação do filho do Lula. Agora imagine se fosse Bolsonaro fazendo isso. O caso também avança nesse momento por conta de uma força-tarefa que foi montada pela Polícia Federal para colher pelo menos 35 depoimentos que estão faltando. Um deles é da amiga de Lulinha. E um outro ponto também ainda, já o terceiro ponto, é que esse interrogatório vem após a delação premiada, que foi a proposta apresentada pela Polícia Federal, do empresário Maurício Camisotti, ele que seria o organizador financeiro de toda essa fraude, segundo aponta a Polícia Federal. A proposta voltou, inclusive, do Supremo Tribunal Federal e a PF recomeçou a negociação agora com a PGR. Então são esses 3 pontos importantes também que vão agora colocar em xeque esse depoimento da Roberta, amiga de Lulinha. Roberta, delata tudo, Roberta. Não seja presa por causa desses canalhas, não. Fala. Quantos meses foram de mesada pro Lulinha? De onde vinha esse dinheiro? Era dos roubos dos aposentados, do careca do INSS? Fala a verdade. O Vorcaro viu que tá tentando se safar dessa e vai passar o resto da vida presa. É isso que você quer para você também? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.